Olá, quarto ano, bom dia. Hoje nós vamos para a nossa aula remota de matemática, tá? Onde nós vamos aprender hoje temperaturas e pesquisa. Abra o manual de vocês na página 60. Deixem abertos. Primeiro a gente vai observar um videozinho com a explicação da temperatura, tá? Que a temperatura que se mede no Brasil, ela é medida pelo grau Celsius, tá? Grau Celsius, porque foi o cientista no qual ele desenvolveu como medir a temperatura. Então, o nome dele é Celsius, por isso a temperatura é medida por grau Celsius no Brasil, tá? Vamos ao vídeo, depois a gente volta para a página 60. Como é que tá aí, meu primo? Como é que tá aí no Rio Grande do Sul? Rapaz, aqui na Bahia fez um calor hoje, você não tem ideia. Sim, os termômetros marcaram 32 graus Celsius, você acredita, rapaz? Me conta como é que tá aí, tá muito frio? Mas bagulho, sério, aqui no Rio Grande tá muito frio. Sim, nossa, hoje vi um termômetro na praça, tava marcando 2 graus Celsius. Ui, tá muito frio aqui. Bom, e aí? Viu esse diálogo? O que eles estavam falando? Esses dois primos que você acabou de ver aqui. Estavam falando sobre temperatura. Repare que um disse 32 graus Celsius e outro, que estava lá no frio, disse 2 graus Celsius. Assim como em outras situações do nosso dia a dia, nós precisamos medir informações, como por exemplo, o tempo de uma aula, o tempo de um vídeo é medido em minutos, o tempo, às vezes, de um filme é medido em horas. A distância, por exemplo, entre dois lugares, entre a sua casa e o supermercado, por exemplo, é medida em metros, ou a distância entre duas cidades é medida em quilômetros. A temperatura também precisa ser medida. Nós precisamos medir duas temperaturas diferentes para poder comparar essas temperaturas e analisar qual é mais frio, qual é mais quente. Para isso, nós usamos um instrumento chamado de termômetro. Sim, o termômetro é o aparelho responsável por medir a temperatura. O termômetro pode ser digital, como por exemplo nós encontramos em muitos lugares públicos, como praças ou shopping centers. Mas o termômetro também pode ser um termômetro de mercúrio, olha, para medir se uma temperatura é alta ou baixa. Ou um termômetro digital também, para tirar a temperatura do nosso corpo. Tenho certeza que você, pelo menos uma vez na vida, já mediu a temperatura do seu corpo para saber se estava com febre ou não. Ou nós podemos também ter um termômetro de mercúrio para medir a temperatura do nosso corpo. Por exemplo, esse aqui. Dá uma olhada. Isso aqui é um termômetro de mercúrio, tudo bem? Bom, nós já sabemos qual é o nome do instrumento que nós utilizamos para medir temperatura. Mas e aí, a temperatura é medida em que escala? Assim como na maior parte do nosso planeta, aqui no Brasil, nós medimos a temperatura na unidade chamada de graus Celsius, em homenagem a esse cientista aqui, chamado Anders Celsius. Tá? Foi um cientista muito importante que fez vários estudos a respeito de temperatura. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a temperatura lá não é medida em graus Celsius. É usada uma outra escala, chamada de graus Fahrenheit, que também serve para medir temperatura. E ainda nós temos uma terceira escala de temperatura, que é chamada de Kelvin, que é mais utilizada em estudos científicos e em laboratórios. Você já se deparou com uma medida muito fria, por exemplo, uma medida abaixo de zero? Sim, num termômetro nós podemos ter medidas que ficam abaixo de zero, menor que o zero. O 0 graus Celsius é a temperatura em que o gelo começa a derreter e virar água. Então, toda essa temperatura que é menor do que zero, olha, que fica para baixo do zero, é chamada de temperatura negativa. E quanto mais longe do zero estiver, menor é a temperatura. Então, por exemplo, se numa cidade estiver marcando nos termômetros menos 5 graus Celsius, e em outra cidade menos 2 graus Celsius, a cidade mais fria é a que está marcando menos 5 graus Celsius. Você sabe qual foi a menor temperatura
já registrada aqui no Brasil, a menor temperatura no Brasil foi de 14 graus abaixo de zero, menos 14 graus Celsius, no município de Caçador, em Santa Catarina, no dia 11 de junho de 1952. Já pensou que frio? Uma outra análise importante que você precisa fazer é sobre a temperatura máxima e temperatura mínima que um mesmo dia pode marcar. A temperatura máxima de um dia é a maior quantidade de graus que o termômetro registrou em um determinado dia. Já a temperatura mínima é o valor mais baixo que um termômetro pode ter marcado durante esse mesmo dia. Vamos lá. Na página 60 do Manual de Matemática tem assim: medida de temperatura. Emília estava ansiosa para entrar na piscina. Mãe, posso entrar na piscina? Sim, filha, hoje está fazendo calor. Veja a temperatura marcada no termômetro. Mãe, para que servem os termômetros? Nós vimos aí no vídeo, não é? Que os termômetros eles servem para medir a temperatura. Quanto mais alta tiver o termômetro, mais alto é a temperatura. Quanto mais abaixo de zero, aquele termômetro estiver marcando, a temperatura está baixa, tá? Aí, neste termômetro, ela está marcando um pouquinho acima do 35, desculpa. Então, ela está exatamente a 37 graus, tá? A temperatura da água, nesse momento, está de 37 graus. Primeiro quesito. Você saberia responder à pergunta de Emília? Para que serve o termômetro? Para medir a temperatura, tá? A mãe de Emília explicou a ela que o termômetro é um instrumento usado para medir a temperatura. No Brasil, as medidas da temperatura são feitas em graus Celsius, que é representado pela letra C, e o símbolo do grau é do lado esquerdo. Veja abaixo alguns exemplos de alguns tipos de termômetro. Aí nós temos aí o digital, né? Que muitas vezes é para medir a temperatura da cidade. Nós temos o digital, que é para o corpo, e o outro, tá? Que é para medir também a temperatura. Segundo quesito, você já viu algum dos termômetros apresentados? Qual é o uso de cada um deles? Converse com o professor e os colegas. Nesses daí, vocês vão marcar o que vocês já viram. Alguns de vocês, com certeza, já viram esse segundo termômetro, né? Porque quando a gente está com febre, a nossa mãe pega esse termômetro para medir a temperatura do nosso corpo, tá? Esse terceiro também, alguns de vocês já viram, que ele é para medir a temperatura do ambiente. Às vezes está no centro da cidade, né? Talvez alguns também viram esse primeiro. Esse primeiro aí, ele serve para medir a temperatura do alimento, tá? Aí você vai colocar aí o que você já viu e se você sabe para que serve. Terceiro, na cena inicial da página, qual é a temperatura marcada no termômetro? Qual é a temperatura que está sendo marcada lá no termômetro entre a conversa de Anitta e a mãe dela? A gente viu lá no início, né? E se a gente observar agora, novamente, também dá para ver que esse termômetro está marcando 37 graus, certo? Coloquem aí no quadradinho e virem para a página 61. Vamos verificar a sua compreensão. Antes de entrar na piscina, Emília lembrou que quando está com febre, a mãe dela usa o termômetro para medir a sua temperatura. Veja abaixo alguns termômetros com a indicação da temperatura do corpo humano e registre-as. Letra A. Você vai ver a medida que está pintado no termômetro, a medida que está marcando o corpo, tá? Esse termômetro aí não é um termômetro digital, ele é um termômetro de mercúrio, tá? Que ele também serve para medir a temperatura do corpo. Aí, olhando aqui na letra A, a temperatura ideal do corpo humano é, até onde que está pintadinho o mercúrio? 36 graus Celsius, tá? B, se a temperatura do corpo atingir, olhando o termômetro, atingir quanto? 38 graus Celsius, sabemos que possivelmente a pessoa está com febre.
Quinto quesito. Após sair da piscina, Emília olhou para o termômetro e notou que a temperatura tinha mudado para 34 graus Celsius. Marque essa temperatura no termômetro ao lado. Veja, você vai pegar esse termômetrozinho que está ao lado e você vai pintar até chegar no 34. O 34 é um a menos do 35, né? 35 graus, logo abaixo eu tenho o 34. Você vai pintar até o 34. Se eu vi que a temperatura, quando ela entrou, era 37 graus e quando ela saiu, estava em 34, essa temperatura, ela aumentou ou ela diminuiu? Ela diminuiu, né? Ela diminuiu 3 graus Celsius. Comparação de temperaturas. Emília adorou brincar na piscina. Quando saiu de lá, pediu à sua mãe que fossem mais vezes ao parque aquático. Filha, nem sempre é possível vir ao parque aquático, pois às vezes está frio. É verdade, mãe. A semana passada estava bem mais frio que hoje. Página 62. Sexto quesito. Observe no termômetro ao lado a temperatura que fazia na cidade de Emília na semana anterior. Letra A. Escreva a temperatura abaixo. Você vai olhar do lado, tá? Eu tenho pintadinho quantos graus Celsius? 25, 26, eu tenho 27 graus Celsius, tá? Na letra A. Letra B. Ao comparar o termômetro ao lado com o da página 60, você constata que a temperatura da semana anterior, a ida ao parque, estava mais alta ou mais baixa? E por quê? A da semana anterior estava com 27 graus, tá? E quando ela chegou ao parque aquático, ela estava com 37 graus. Então, houve uma baixa ou um aumento dessa temperatura? Na semana anterior teve uma baixa, né? Estava mais baixa, pois estava menor, estava com 27 graus. Tá? Então, da semana passada para a semana que ela foi para o parque, a temperatura estava mais baixa. Letra C. Qual é a diferença da temperatura entre os 2 dias? Ora, é só eu diminuir. Se no primeiro dia tinha 27 graus, tinha 37 graus, né? E o outro tinha 27, aí vai dar uma diferença de 10 graus Celsius, tá? Sétimo. Emília lembrou que em sua cidade a temperatura muda muito. Observe a seguir alguns termômetros marcando a temperatura da cidade de São Paulo. Circule de vermelho o termômetro com a temperatura mais quente e de azul aquela com a temperatura mais fria. Lembrando, quanto mais abaixo de zero ou mais próximo do zero eu estiver, é a temperatura mais baixa. Quanto mais acima do zero, a temperatura é alta, tá? Então, aí olhando esses 3 termômetros, eu tenho um que está bem baixo, o primeiro está bem baixo, que está em 10 graus Celsius. O segundo está com 32 graus Celsius, né? E o terceiro está marcando 20 graus Celsius. Então, aí, o que é que você vai fazer? Você vai circular de vermelho o termômetro com a temperatura mais quente, ou seja, que está mais elevada, né? Dos 3, o que está mais elevado é o do meio. Então, você vai marcar com um círculo vermelho o segundo termômetro. E você vai marcar de azul a temperatura mais fria, tá? Então, mais baixa dos 3, qual é que está mais baixa? O primeiro, que está com 10 graus Celsius. Você vai marcar o primeiro de azul e o segundo de vermelho. Oitavo quesito. Observando a posição 0 graus Celsius nos termômetros e as temperaturas marcadas na atividade anterior, o que você concluiu? Aquilo que a tia acabou de falar, né? Que a temperatura mais alta, ela está mais afastada do zero. E a temperatura mais fria, ela está mais próxima do zero. Então, quanto mais próxima do zero, eu estou na temperatura fria. Quanto mais longe do zero, eu estou na temperatura mais alta, tá?
Você percebeu quanto mais fria a temperatura, mais próxima de 0 graus está a sua medida? Para comparar as temperaturas, analisamos sua medida. Quanto mais longe de 0 graus Celsius estiver, mais quente estará a temperatura. E quanto mais próxima do 0 graus Celsius estiver, mais fria estará a temperatura. Página 63. Vamos verificar sua compreensão? Nono. Veja algumas medidas de temperatura na cidade de Emília durante uma semana e em seguida responda à questão. Vejam as questões. Na segunda-feira marcava 24 graus Celsius, na terça 20 graus, quarta 14, quinta 24, sexta 30, sábado 34 e domingo 28. Letra A, qual dia da semana foi mais quente? O dia que marcar a temperatura maior, porque quanto mais quente a temperatura é maior. E aí a minha temperatura maior é 34 graus Celsius, que é no sábado, certo? Letra B. Qual dia da semana foi mais frio? Qual dia da semana marcou a temperatura mais baixa? Olhando lá, foi o dia que marcou 14 graus Celsius, que foi na quarta-feira, certo? Comparando, letra C, comparando as medidas da segunda-feira 24 e terça-feira 20, tá? Observamos que a temperatura aumentou ou baixou. Se segunda-feira tinha 24 graus e ela foi para 20 graus na terça, essa temperatura ela desceu, ela baixou, certo? Letra D. Qual será a temperatura se no sábado ela baixar 2 graus Celsius? Se sábado está marcando 34 e ela for baixar 2 graus Celsius, ela vai para 32, tá? Décimo. Como é a temperatura em sua cidade? É sempre quente, sempre fria ou muda muito? Isso é uma resposta pessoal. A gente vai observar, lembrar de como é o clima em Recife, tá? Vocês vão dizer se ele é mais quente ou mais frio ou muda muito. O 11º. Como está o tempo hoje? Qual a temperatura agora? Como podemos descobrir essa informação? Converse com o professor e os colegas. Aqui na minha cidade hoje está extremamente quente, tá? Mas aí é uma resposta pessoal de como está a cidade de que vocês estão hoje, tá? Vocês vão dizer se ela está fria, se ela está quente. E a temperatura aqui hoje, ela está entre 24 a 25 graus Celsius, tá? Então, o que é que acontece? Como que eu posso saber essas informações, tia? Eu posso olhar pela internet, tá? Se eu colocar lá na busca do Google, temperatura no Recife, temperatura de hoje no Recife, vai aparecer lá, certo? Então, eu posso olhar isso lá e anotar aqui a questão. Página 64. Campanha, outras leituras. Após brincarem na piscina, as crianças foram andar pelo parque e encontraram um cartaz de uma campanha muito interessante, cujo principal objetivo era informar donos de animais de estimação sobre os perigos relacionados à temperatura. Veja esse cartaz a seguir. Aí está mostrando. Se está quente para você, pior ainda para os patinhas do seu pet. Temperatura. O ar, 25 graus Celsius. Olha o asfalto, 52 graus Celsius. Temperatura do ar, 30 graus Celsius. No asfalto, 57 graus Celsius. 31 graus Celsius no ar, 65 graus Celsius no asfalto. Evite passear com seu pet entre as 10 e as 17 horas. Por que ele está dizendo isso? Porque nesse momento, das 10 às 17 horas, a temperatura está bem elevada, tá? Muitas vezes, em uma campanha, são criadas diferentes estratégias para atingir o objetivo idealizado. Primeiro, você já viu campanha como a indicada em algum local? Se sim, onde? Resposta pessoal, tá? Segundo, nessa campanha, qual informação chamou mais a sua atenção e por quê?
Também resposta pessoal. Terceiro, quando a temperatura do ar é de 30 graus Celsius, verificamos que o asfalto, sentido pela patinha do pé, está muito mais quente. Qual é a diferença entre as temperaturas estimadas? Vejam, quando eu tenho 30 graus Celsius no ar, tá? Eu tenho para o asfalto 57 graus Celsius. Aí agora a gente vai fazer a diferença. Olha, alguém já tentou experimentar, quando o dia está muito quente, pisar no asfalto sem sandália? A gente vai perceber que a temperatura está muito mais elevada, não é? O que é que você vai fazer aí? Você só vai pegar e diminuir, tirar a diferença entre 57 e 30, tá? E a resposta do terceiro. Nas campanhas, a elaboração de um conjunto de ações para alcançar um determinado fim. No cartaz apresentado, percebemos que as informações são transmitidas por meio de pequenos textos, imagens e uma tabela, e que há um cuidado de utilizar uma combinação harmoniosa, a qual permita um entendimento rápido da informação. Observe que, nesse caso, encontramos informações sobre um cuidado que devemos ter com os animais de estimação e uma atitude que muitas vezes pode colocar em risco a saúde deles. Página 65. Temperatura máxima e temperatura mínima. Estava chegando a hora de ir embora e as crianças foram logo perguntando aos pais quando poderiam voltar ao parque aquático. Mãe, quando poderemos voltar ao parque aquático? Para saber, precisamos verificar a previsão do tempo. Primeiro, você saberia explicar a expressão previsão do tempo? Converse com seu professor e com seus colegas. Vejam, a previsão do tempo é a previsão de como estará o tempo em um determinado dia, tá? Muitas vezes a forma da gente ver essa temperatura do tempo é assistindo aos repórteres, né? Por quê? Ele vai dizer ali qual vai ser a temperatura máxima e qual vai ser a temperatura mínima para aquele dia naquela determinada região. Lembrando que quem muda é o tempo, tá? O clima, ele permanece o mesmo. Então, o tempo é que vai variar, certo? Se vai estar chuvoso, se vai estar nublado, se vai estar ensolarado. E quanto mais alta for a temperatura, é máxima. E quanto mais baixa for a temperatura, é mínima, tá? Segundo quesito, a mãe de Otávio pegou o celular e mostrou a ele qual seria a previsão do tempo para a semana seguinte. Veja o quadro a seguir e responda as questões. Segunda-feira, eu tenho a temperatura máxima 32 graus Celsius e a mínima 28. Na terça, máxima de 30, mínima de 24. Quarta, máxima 25, mínima 16. Quinta, máxima 29, mínima 25. Sexta, máxima 22, mínima 18. Sábado, máxima 25, mínima 17. Domingo, máxima 26, mínima 22. Letra A. Qual é o dia da semana registrará a temperatura mais alta? Quem aí que está com a temperatura mais elevada? O único dia é a segunda-feira, porque está marcando 32, né? E o dia que está mais quente é a segunda-feira. Letra B, página 66. Qual dia da semana registrará a temperatura mais baixa? Vai ser na temperatura da quarta-feira, porque é o dia que está mais baixo, que marcou 16 graus Celsius. Letra C. Qual é o melhor dia da semana para Otávio voltar ao parque e por quê? Então, seria o dia que tivesse mais quente, né? Porque para a gente ir para o parque, tomar um banho, né? De mar, de piscina, a gente não vai tomar banho no frio. A gente vai tomar banho quando for os dias quentes. Então, o melhor dia aí para poder ir seria segunda-feira. Terceiro, Emília encontrou no quiosque do parque aquático um jornal que apresentava um gráfico com as temperaturas da cidade de Curitiba durante um fim de semana. Observe o gráfico e em seguida responda. Letra A. Qual foi a temperatura máxima registrada no fim de semana e em que dia ela ocorreu? A temperatura mais elevada aí foi de quanto? Foi de 24.
e ela ocorreu na sexta-feira. É só eu analisar olhando o gráfico acima. B. Qual foi a temperatura mínima, a mais baixa, registrada no fim de semana? E em que dia ela ocorreu? A mais baixa aí foi a que marcou 9. E ela ocorreu no domingo, tá? Letra C. Podemos dizer que, durante esse fim de semana em Curitiba, a temperatura aumentou ou baixou? Ela baixou, né? No domingo, ela estava bem mais baixa. D. Qual é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas no domingo? Você vai pegar a máxima, que é 18, menos a mínima, que é 9, vai dar 9 graus Celsius, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Ficou alguma dúvida, volta, dá uma lidinha novamente nesse assunto, porque ele é bem fácil, mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a tia dá uma reforçada na próxima aula. Beijão e fiquem com Deus.